Então, primeiro exercício, pretende-se construir aqui um vetor com base noutro, de modo a ter o dobro do tamanho e cada elemento duplicado. Ou seja, olhando para aqui, precisamos de uma função que recebe um vetor e devolve-nos um vetor com o dobro do tamanho. Por isso, isto é um static. Como queremos devolver um vetor independentes retos, a função tem este nome. Temos aqui, recebemos um vetor. Ok. Agora, qual é a primeira coisa que temos que fazer? Temos novamente, podemos dividir este exercício em duas partes. Primeira, como eu quero devolver um vetor, só que é um vetor com um tamanho diferente, eu não posso simplesmente mudar o tamanho de um vetor que já existe, e por isso eu quero um vetor com um tamanho diferente, eu tenho que criar esse vetor com esse tamanho. Ok? Por isso, neste caso, podemos dividir o nosso exercício em duas partes. Primeira parte, criar o novo vetor com o novo tamanho. Segunda parte, alterar o valor de cada posição desse vetor. Ok? Por isso, arrancamos isto com a criação do nosso vetor. Vou chamar V2, igual ao novo vetor de inteiros. E aqui, quando eu tiver que especificar o tamanho, vou buscar o tamanho do meu vetor original, v.length, e vou multiplicar isto por 2. Ok. Com isto, temos um vetor já com o dobro das dimensões. Sabemos que este é o vetor que vamos ter que devolver no final. Neste momento, todas as suas posições estão a 0. Agora, eu quero percorrer um dos vetores. Primeira questão, qual é o vetor que eu percorro? É o mais pequeno ou é o maior? Mais pequeno. Mais pequenino. Okay. Por norma, eu devo conseguir fazer este exercício das duas maneiras, ou percorrendo o mais pequeno ou o maior. No entanto, por norma, nestes exercícios com vetores com tamanhos diferentes, a solução mais simples vai ser percorrendo sempre o vetor com menor tamanho, ok? Por isso, vamos criar o tal iterador, int iterador igual a 0, porque é um vetor, e aqui no nosso while vamos dizer, enquanto o nosso iterador for menor do que o nosso v.length, que é o vetor mais pequeno. Ok, com isto, o que é que nós queremos? Queremos ir à posição do nosso V2 de iterador e colocar o que está na posição de V de iterador. Ou seja, se eu olhar aqui a nível de posições, se eu tiver aí, que eu vou dar aqui de exemplo, 1, 2, 3. Se eu ver isto a nível de posições deste vetor, temos a posição 0, a posição 1 e a posição 2. Se eu ver isto aqui, o novo vetor que nós vamos ter que criar, temos 0,0,0. Assim. E temos aqui a nível de posições, posição 0, posição 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Por isso tem que pensar assim. Isto se calhar para o 0 pode não ser tão intuitivo, mas vamos pensar aqui, por exemplo, para o 2. Eu quando estiver nesta posição 2, isto é o vetor que nós estamos a percorrer, por isso eu tenho, sempre que eu estiver a pensar, tenho que olhar para o mais pequeno, lá está, porque foi esse que eu escolhi percorrer aqui em baixo. Se eu estiver aqui com o iterador a apontar para a posição 1, para que posição é que eu quero que este 2 vá? A posição seguinte? Não, aqui do novo vetor. Do novo vetor eu quero que este 2 vá para estas duas posições. Certo? Exato. Ok. Por isso, vamos pensar aqui primeiro na primeira. Exatamente. Por isso, vamos pensar primeiro aqui nesta primeira posição e vamos ver qual é a relação da posição de onde está o meu 2 para a primeira posição para onde eu quero copiar o meu 2. Ou seja, tenho aqui 1, tenho aqui 2. Qual é o fator pelo qual eu tenho que multiplicar o meu iterador? Ou seja, eu tenho isto, tenho que multiplicar por qualquer coisa para chegar a isto. Quanto é que é isso qualquer coisa? É o 2 vezes 2, ok? Ou seja, vejam lá se isto faz sentido. Se eu tiver 0 vezes 2, venho para esta posição e é para aqui que eu quero copiar 1. Quando tiver aqui, 1 vezes 2, venho para esta posição e é para aqui que eu quero copiar o 2. Quando eu tiver aqui, se multiplicar por 2, venho para a posição 4 e é para aqui a primeira posição por onde eu quero colocar o 3. Tá?
Por isso, se eu fizer esta linha, que está aqui, e sabemos que no final do iterador mais, neste momento temos o quê? Vamos ter... Já copiamos para as primeiras posições de onde queremos os tais números, certo? Falta preencher as posições seguintes de 1 a 0. Exatamente. É isso que temos que... Isso. Ou seja, já temos neste momento isto. E agora, se eu quero preencher mais uma posição, Só e agora mais aqui... Hã? É só acrescentar mais um. Exatamente. Ok, aqui como estamos a percorrer o vetor mais pequeno, para cada posição do vetor mais pequeno, vamos ter que alterar quantas posições aqui no vetor maior? 2. Ok? E por isso eu tenho que replicar esta linha e dizer que quero aqui mais um. Ok? Ou seja, para as posições para onde eu já copiei os meus números, eu quero ir para a posição à frente dessa e colocar também o mesmo número. E então isto vai me permitir colocar aqui o 1, colocar aqui o 2, colocar aqui o 3. Ou seja, se eu correr isto novamente, está ali, já tudo direto. Okay? Por isso, truques, entre aspas, sempre tiver a opção de percorrer dois vetores e eles tiverem tamanhos diferentes, por norma, a solução mais simples é percorrer o vetor mais pequeno. Okay? Também seria possível eu percorrer o vetor maior, mas a partir vou precisar aqui de uns ifs ou de mais umas contas e vai-vos dar mais trabalho. Pronto, dúvidas nesta? Alguma coisa? Porquê que o professor fez outra vez o mesmo processo e colocou mais um depois? Porque por cada uma destas linhas eu estou a alterar uma determinada posição. Ou seja, se pensar assim, o meu while está a percorrer que vetor? O de cima. Okay? Por isso, para cada vez que eu percorro o while, o meu iterador está a apontar para uma destas posições. Não é? Certo. E vamos pensar, por exemplo, no 1. Quando eu tiver aqui com o meu iterador a 0, ou seja, a ver aqui o que está na posição 1, eu quero copiar este valor 1 para quantas posições do meu vetor de baixo? Para 2. Para 2. E é por isso que tu aqui tens que alterar 2 posições. A primeira, fazemos o tal iterador vezes 2. Lá está, se tivermos aqui a 0, iterador vezes 2 vai-me dar 0. E eu estou a garantir que E coloco para 1 um aqui. também. Alterar as duas posições no novo vetor. Exatamente. É isso porque aqui que está o V2. Exatamente. Okay? Ou seja, estamos a basear na mesma posição do vetor V, que é o de cima. Neste caso, estamos a dizer queremos pegar no 1 e colocá-lo na posição iterador vezes 2, que neste caso seria esta, colocamos aqui 1, e na posição iterador vezes 2 mais, ou seja, iterador vezes 2 era esta, mais 1, dá-me esta posição e coloco também lá o número. Certo, E assim estamos a dizer, por cada uma destas linhas, estamos a modificar uma posição no nosso novo vetor. Okay? Como eu quero alterar 2 por cada vez que eu percorro um número ou que eu tenho acesso a um número no meu vetor original, eu aqui preciso modificar 2. Se isto fosse o triplo do vetor, eu precisava de mais uma linha destas para alterar a terceira posição. Okay? E nesse caso, por exemplo, iria ser mais 2. Exatamente. Ou seja, se isto tivesse assim uma coisa deste género, aqui precisava de mais uma e aqui, como estavas a dizer, e bem, mais 2. Ou seja, se eu percorresse isto... Oi, correu mal aqui qualquer coisa. Não pode ser vezes 2, tem que ser vezes 3. Tem que ser vezes 3, exatamente. Certo. Certo, ok. Tá?